Agora, um assunto seríssimo. Associações médicas brasileiras fizeram um apelo à Anvisa e pediram para manter a proibição do cigarro eletrônico. Para falar mais sobre este assunto, vamos conversar agora com Paulo Corrêa. Ele é coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Oi, Paulo, boa noite. Seja bem-vindo ao JR News. Boa noite, Salso. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês e com o seu público. Obrigada, Paulo. Paulo, quando a gente fala sobre os danos à saúde, qual é a principal diferença do cigarro comum, entre o cigarro comum e o cigarro eletrônico? A gente pode dizer que as essências acabaram conquistando, né, o público jovem, que acabou aderindo de certa forma, né, mas acabou aderindo ao cigarro eletrônico. A gente vê muito o público jovem utilizando o cigarro eletrônico hoje em dia no país. Exato. O perfil de experimentação de produtos, né, de cigarros e de cigarros eletrônicos é sempre o mesmo, né? O jovem tem um imediatismo na obtenção do prazer, ele subestima o poder da nicotina em provocar a dependência, ele superestima a sua capacidade. Existe todo um marketing, né, e as estratégias de uso de influencers em redes sociais. Eles aumentaram, existiu a tecnologia de uma marca de cigarros americanas que conseguiu aumentar a quantidade de nicotina através da sua associação com ácido benzoico. Isso fez com que aumentasse a capacidade do usuário de tolerar aquilo, porque a nicotina antes era alcalina, e aí dava muita aspereza na garganta. Ao ligar a nicotina ao ácido benzoico, esse efeito acabou. E aí, aquela coisa de apelar ao jovem, né, como um dispositivo tecnológico, que não fede igual o cigarro convencional, colocá-lo como um gadget, né, como uma coisa que é complemento para a roupa, para o computador, todas essas estratégias, misturar com sabores, né, e aí tem uma variedade, assim, são milhares de sabores, mas existem já estudos mostrando, né, coisas até assustadoras, eu diria assim, sobre os cigarros eletrônicos. Uma das coisas principais é assim, para produzir o vapor, então é importante a gente entender que não é só o vapor de água, tem muito mito na internet. Existem substâncias químicas, já existem pelo menos 80 substâncias detectadas, e agora esses dias o governo francês colocou 104 substâncias numa lista que eles vão observar as concentrações dessas substâncias. Então, o que acontece? Eles colocam propileno glicol e glicerina vegetal. Essas substâncias são necessárias para produzir o aerossol. Não é só vapor de água, ele tem que levar a nicotina para você, que é o usuário. Então, ele produz isso através dessas duas substâncias. Ao contrário do cigarro convencional, não tem monóxido de carbono, mas para aumentar aquela quantidade de nicotina, são geradas uma massa de partículas muito pequenas, que são chamadas de partículas ultrafinas ou nanopartículas. Essas nanopartículas produzem um estado de inflamação no organismo, e ela está relacionada com eventos cardiovasculares agudos, tipo angina e infarto. Além disso, nós temos os eventos respiratórios agudos, que são também bastante importantes, e ficaram eclipsados na época da Covid. Em 2019, uma revista médica importante americana, o New England Journal of Medicine, publicou a EVALI, né, que é uma abreviação de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esta doença, ela se manifesta clínica e radiologicamente como a Covid-19. A pessoa tem tosse, tem falta de ar, pode ter febre, náuseas, vômitos, e na hora que o médico faz os exames, a tomografia, ela se apresenta da mesma forma que a Covid-19. A única forma de diferenciar é fazer o exame para vírus, o PCR para influenza e para o próprio coronavírus. Se o PCR vier negativo, é porque é relacionado ao cigarro eletrônico. E aí os médicos normalmente colhem o dado do paciente. Você fazia uso de cigarro eletrônico? Qual cigarro eletrônico que era? Doutor, me diz uma coisa, e sobre a questão relacionada ao vício? Já há estudos que mostram que ele pode ser mais viciante, menos viciante? O que a gente tem sobre isso? A gente já tem isso bem estudado, e é por isso que as entidades médicas se organizaram para fazer esse pronunciamento público. Então, o que nós já temos de dados científicos a respeito? Quando a indústria colocou propileno glicol e glicerina vegetal, não foi à toa, gente.
as quantidades de nicotina já são estratosféricas nesses dispositivos. Existe um dispositivo, o cigarro Juul, é um cigarro muito popular nos Estados Unidos. O Juul tem um pod, que seria um frasquinho dele, equivale a 3 maços de cigarro em termos de nicotina. Quando você colocou a nicotina ácida, você consegue aumentar a quantidade de nicotina sem causar aquela irritação que incomodava o fumante. Outra coisa, o propileno glicol e a glicerina vegetal geram acetaldeído. O acetaldeído é uma substância que ajuda a nicotina a provocar a dependência. Então, as concentrações... Nicotina é altamente viciante, a gente usa no jargão do meio adictiva. Nicotina já é muito adictiva. Nicotina mais acetaldeído, muito mais adictiva. E doses cavalares de nicotina, como tem no cigarro Juul, é uma coisa interessante para as pessoas que nos assistem. O Juul começou a ter tanto sucesso nos Estados Unidos que as outras empresas usaram as técnicas de engenharia reversa para descobrir o que o Juul tinha de diferente, porque o Juul era tipo 70%, 80% do mercado. E aí outras marcas, como o Suorin, por exemplo, fizeram engenharia reversa e aí produziram dispositivos com ainda mais nicotina. Então, o Suorin, por exemplo, equivale a mais de 4 maços de cigarro. E a gente vê a juventude começando a utilizar esses dispositivos. E um outro aspecto que a gente deve considerar é que muitos não fumantes estão começando a utilizar cigarros eletrônicos, e a utilização de cigarro eletrônico é porta de entrada para o cigarro convencional. Então nós temos uma revisão sistemática feita pelo Ministério da Saúde da Austrália, que saiu agora, em abril de 2022, mas já tínhamos desde 2018 outros papers, outros estudos, outras revisões, mostrando que triplica as chances de iniciar o tabagismo convencional e triplica as chances da pessoa se manter como fumante regular. Então, a iniciação que tem acontecido no Brasil tem sido, dos jovens, 18 a 24 anos, tem sido majoritariamente pelo cigarro eletrônico. A partir do cigarro eletrônico, ele começa a consumir o cigarro convencional, o cigarro de palha, a fumar narguilé, e começa essa poliuso de produtos de tabaco e nicotina. Tá certo, professor. Obrigado pela participação e pelo alerta sobre algo que, infelizmente, como a gente mencionou, como a Salsi mencionou e o senhor corroborou, está virando cada vez mais popular entre as populações jovens. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Um forte abraço, estamos sempre à disposição para atender e orientar a população através de vocês. Muito obrigado, boa noite. Uma boa noite. Boa noite.